A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira, dia 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Ex-integrantes do seu governo no inquérito também estão indiciados, nesse inquérito que apura a tentativa da execução de um golpe de Estado no Brasil. O ex-presidente da República foi indiciado pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além dele, também foram indiciados ex-integrantes do Poder Executivo, os ex-ministros Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Anderson Torres, o deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Informações, ABIN, Alexandre Ramagem, o presidente do Partido Liberal PL, Valdemar Costa Neto. E quem traz mais detalhes sobre o indiciamento é Wilson Lima, diretamente de Brasília. Boa tarde, Wilson, tudo bom? Ontem, a Polícia Federal entregou o relatório de 884 páginas pedindo o indiciamento do Jair Bolsonaro e de seus aliados. São 37 nomes, como você bem falou na abertura, Zé Inácio. Vamos colocar na tela, por gentileza, a lista com alguns desses nomes para a gente poder começar a destrinchar essas conclusões da Polícia Federal. Eu vou lembrar que o inquérito ainda está sob sigilo. Tá? Esse indiciamento coletivo ele está sob sigilo e a tendência é que esse sigilo só seja retirado no início do ano que vem. Temos aí Alexandre Ramagem, deputado federal, que faz parte do chamado Núcleo de Inteligência, vamos explicar isso no programa de hoje. Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, que é o único integrante ali das Forças Armadas que de fato topou, segundo a Polícia Federal, se instituir um golpe de Estado. Anderson Torres, ex-DG, ex-delegado-geral da Polícia Federal, foi com ele que a polícia encontrou a primeira versão da chamada minuta do golpe. Minuta essa, meu caro Zé Inácio, que é a prova, né, que a Polícia Federal tem utilizado como uma prova mais contundente dessa investigação. Augusto Heleno, ex-GSI, também integrante ali tanto da ala militar quanto da chamada ala de inteligência. Vamos explicar isso também durante o programa de hoje. Felipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência da República, homem próximo do Jair Bolsonaro. Personagem importante porque ele ajuda a elaborar, ele ajuda a dar um contorno jurídico para a chamada minuta do golpe. Temos outros personagens menores, né, como, por exemplo, o Newton Diniz Rodrigues, Mário Fernandes, tenente coronel, integrante do Exército, ex-secretário de Bolsonaro, que foi preso nessa semana acusado de tramar um plano, de ter um plano para se eliminar Lula, Alckmin e o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, o próprio Messias Bolsonaro, né, Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, que é o integrante mor dessa investigação. Técio Arnoux, integrante do chamado Gabinete do Ódio, Valdemar Costa Neto. Por que ele está aí? Ele faz parte do chamado núcleo de ataque às eleições. É bom lembrar que Valdemar, em 2022, ele apresentou, né? Ele foi ao TSE para questionar o resultado das eleições e, no final das contas, acabou sendo multado em 22 milhões de reais. Walter Braga Neto, outro personagem importante dentro desse inquérito, traz para cá, por gentileza, porque o Braga Neto, ele agora é o homem, ele é tido como uma espécie de José Dirceu dessa investigação, como o homem que teria arquitetado todo esse plano, ou esse suposto plano, para se instaurar um golpe de Estado no país. Meu caro Zé Inácio, o grande ponto é o seguinte: o fato é que, após 2 anos de investigação, a Polícia Federal chegou aí a essas conclusões, e tem um detalhe que é interessante nessa história, porque é o seguinte: temos 3 crimes, como você bem falou na abertura. Quais são os crimes? Organização criminosa, golpe de Estado e tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Todos esses 37 indiciados, eles foram indiciados por esses 3 crimes. Mas aí você me pergunta, Inácio, Wilson, mas por quê? Porque todo mundo foi incluído no mesmo balaio. Por um motivo muito simples. A Polícia Federal utilizou um recurso de você enxergar o filme e não a foto. A gente já adiantava isso aqui no meio-dia de ontem, que a Polícia Federal ia adotar mais ou menos essa providência. Eu vou olhar o filme. Por quê? Porque se eu olho a foto, fica mais difícil a individualização da conduta. Quando você observa o filme, você coloca todo mundo no mesmo balaio, no mesmo conjunto probatório e fala, opa, temos aqui um plano geral com começo, meio e fim e a participação de cada personagem. Então, esse relatório da Polícia Federal, ele tem esse fio condutor. Eu conversei com alguns agentes da PF, eles me explicam isso. Wilson, para a gente conseguir apresentar uma denúncia com substância,
na visão da PF, eu precisava desse fio condutor. O Jair Bolsonaro esteve na reunião tal, conversou com fulano de tal, conversou com o Walter Braga Neto. Ele deu a ordem? Não se sabe. Mas, entretanto, porém, todavia, ele estava dentro desse contexto. O Walter Braga Neto, a participação dele. Olha, ele estava na reunião no dia 12 de novembro, tramando com fulano, cicrano e beltrano. A gente vai explicar isso também com mais calma no transcorrer do programa. Então, juntando várias peças, a Polícia Federal conseguiu juntar esse conjunto probatório. Agora, o caso está na mão do Paulo Gonet, está na mão do Alexandre de Moraes, e vai para a mão do Paulo Gonet. O que acontece a partir de agora? Pelo que a gente sabe, nesse momento, a PGR vai analisar todas as provas e vai tomar muito cuidado antes de apresentar uma denúncia. Tanto é, Zé Inácio, e para você que nos acompanha aqui no Meio-Dia, há a possibilidade até do Paulo Gonet pedir novas diligências e novos depoimentos para dar mais robustez a esse documento, a esse indiciamento coletivo da Polícia Federal. Então não descartem, por exemplo, que até o final do ano tenhamos outras operações da Polícia Federal para se apurar algum outro detalhe que tenha passado batido pela mão, pelo olho dos policiais federais. Outra coisa importante, obrigado pela ilustra. Outro detalhe importante, Zé Inácio, também para você, amigo da BMC. Nessa investigação, a polícia, o Paulo Gonet, ele quer também incluir nesse documento as investigações sobre o suposto plano para se neutralizar Moraes, Lula e Alckmin. Por quê? Porque na visão de alguns integrantes da PGR, esse movimento ele é importante para dar robustez, para ratificar o plano de intenção golpista. Então, vejam aí que tudo está sendo tratado, melhor dizendo, com muito cuidado. E o Supremo Tribunal Federal já fala, inclusive, de julgamento, Zé Inácio. A expectativa é que esse caso seja resolvido no Supremo ainda em 2025. Nenhum ministro do Supremo quer levar esse caso para 26. Por quê? Justamente para evitar a acusação, na visão dos ministros, de que a Suprema Corte age de forma política com uma intenção ali proposital de tirar o Jair Bolsonaro da disputa eleitoral de 2026. Nesse momento é isso, Zé Inácio, mas daqui a pouco eu trago outros detalhes sobre essa investigação. Maravilha. Trago também o nosso querido Rodolfo Borges para dar a sua visão sobre essa lista. O que mais te chamou a atenção, Rodolfo? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para quem está assistindo a gente. Eu vou pegar o finalzinho do que o Wilson falou sobre esse receio de contaminar a eleição de 26 que os ministros do STF teriam. Hoje o que sobrou para o grupo do Bolsonaro é isso, que é exatamente o que o Lula teve na eleição de 18, quando o Lula acabou sem poder disputar, teve que botar ali o Haddad, forçou a barra para dizer que estava disputando, mas acabou o Haddad e perdeu para o Bolsonaro. O que o Lula tinha para fazer naquela época era isso, era dizer, olha, a Lava Jato me prendeu para tirar a minha candidatura. A questão é que o Lula, para quem lembra do que ocorreu na época e para quem esqueceu, eu vou falar agora, o Lula ele lança essa candidatura exatamente para continuar vivo politicamente. Hoje o que o Bolsonaro tem para fazer é isso, é falar, olha, estão tentando me tirar da disputa de 26, como se ele já não tivesse inelegível, né? Ele está inelegível até 2030, mas por conta da eleição do Trump, né? Depois que o Trump conseguiu voltar à Casa Branca, vai aí dia 20 de janeiro tomar posse, o Bolsonaro passou a acreditar um pouco mais na possibilidade de recuperar a sua elegibilidade e concorrer em 26. Agora, depois de tudo isso que ocorreu, esse cenário parece muito improvável. E o que ele tem para fazer agora é dizer, olha, estão tentando me tirar do jogo político. E aí, o Wilson falou que a Polícia Federal tem tratado muito, com muita minúcia, muito detalhe, para que essa denúncia fosse apresentada da forma mais robusta, mas a história que a Polícia Federal conta é a mesma história que o Alexandre de Moraes conta. Então, assim, esse cuidado excessivo que a polícia tem para se defender exatamente de qualquer crítica política ou de politização das forças da Polícia Federal sobre a questão, ela é mais exatamente para espantar suspeitas de fora da estrutura do que de dentro. Porque é muito difícil imaginar que o Procurador-Geral da República
e os ministros do STF não vão seguir exatamente o mesmo roteiro que a Polícia Federal traçou. Entendi. Ô, Rodolfo. Diga lá, Wilson. Não, deixa eu só fazer dois apartes, porque eu acho que são importantes nesse contexto e nesse jogo todo, nesse xadrez para 2026. É bom lembrar que o Jair Bolsonaro ele deixou muito claro ali para aliados que a estratégia dele para 26 seria a seguinte: olha, eu vou levar minha candidatura até o fim, eu vou registrar minha candidatura ali em agosto, que é normalmente o período em que você faz o registro de candidatura, e aí o TSE que se vire para poder caçar o meu registro. Numa estratégia muito parecida com a adotada pelo Lula em 2018, né? O Rodolfo lembrou bem. Só que tem um detalhe. O que acontece? Tem ministro do Supremo, né, que fala, que parte da seguinte premissa: eu preciso resolver esse negócio em 25. Porque se for para mim se emitir uma data de prisão, que se emita em 2025 ou 2026, no máximo no início de 2026. E a gente pode realmente repetir o mesmo cenário de 18. Naquela época, é bom lembrar que o Lula lançou candidatura quando ele estava preso. Então, assim, é um cenário muito parecido em relação a esses dois aspectos. E tem um detalhe, só para falar sobre a fragilidade da investigação, tem um detalhe que incomoda alguns integrantes, até da própria, da base de apoio ao Jair Bolsonaro, que faltou, nesse momento, batom na cueca. Né? Não tem ali um detalhe sórdido, um elemento, uma ordem, um chamado ato de ofício, utilizando o termo jurídico, né? Tá sendo essa denúncia, utilizando o termo do direito, ela está sendo baseada muito na teoria do domínio do fato. Ou seja, quando você tem uma atividade criminosa e quando uma pessoa tem um posto de comando, ela tem toda a operação daquela atividade criminosa, embora ela não seja necessariamente, ela não tenha ali um ato de ofício, algo, documento, uma ordem ou algo específico que comprove a sua intenção de cometer aquela atividade criminosa. Então, está sendo tudo com base nessa teoria. Então, isso cria uma situação muito complicada, porque você fica esperando, cadê a ordem? Onde está? Tem algum ato de ofício? Houve alguma determinação direta? Então, a gente aguarda que, de fato, que nesse inquérito, que nessa investigação, tem alguma coisa, tem algum elemento probatório para dizer, sim, não, olha, o Jair Bolsonaro teve uma reunião tal, com fulano de tal, tem um grampo tal, em que ele fala, vamos dar o golpe. Mas até agora, esse detalhe, ele de fato não apareceu. E por isso que alguns integrantes da PF, Zé Inácio, eles comparam esse caso com o do Mensalão, de 2012, 2013, quando foi julgado para o Supremo. Quando o Procurador-Geral da República, Antônio Fernandes de Souza, ele apresentou a denúncia até a época do Disseu, né? O Disseu como o mentor intelectual do Mensalão. E aí, esse detalhe, na época, ele foi muito criticado. Por quê? Como é que você tem um Mensalão que beneficia o Lula sem o Lula? Então, sempre, naquela época ficou essa questão ali difusa. Agora não, agora a PF fica, ok, se é pra gente falar de golpe de Estado, temos que colocar o cabeça. Mas a pergunta é, tem prova? Tem a prova caval? Tem o batom na cueca? Isso a gente tem que aguardar aí nos próximos episódios. De fato. Continuando nesse assunto, segundo a Polícia Federal, oficiais das Forças Armadas, assessores palacianos e ex-ministros de Estado, sob a coordenação de Jair Bolsonaro, participaram de reuniões em que se discutiram a possibilidade de se instituir um golpe de Estado. No material, a Polícia Federal destrincha a organização criminosa em 6 núcleos: o de desinformação e ataque ao sistema eleitoral, o responsável por incitar militares a aderir ao golpe de Estado, o núcleo jurídico, o núcleo operacional de apoio a ações de caráter supostamente golpistas, o núcleo de inteligência paralela e o núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Wilson, explica com calma quais são esses núcleos e a participação de cada um deles nesse plano que a Polícia Federal disse haver para dar um golpe de Estado. Então, Inácio, é um plano complexo, por isso que eu falei no início do programa. Precisamos analisar o filme, não necessariamente a foto. Magal, meu querido, coloca por gentileza aí o quadro de novo para a gente poder falar aos pouquinhos. Obrigado, querido, porque é o seguinte, vamos lá. Pelo que a gente conseguiu apurar até o momento, esses 6 núcleos, eles partem da seguinte premissa. Primeiro, você criou um sistema de desinformação. Esse sistema de desinformação era o chamado gabinete do ódio. Por isso que há um indiciamento de Técio Arnudo, por exemplo, que é o integrante da coordenação do chamado gabinete do ódio. Também tem outros personagens, como Paulo Figueiredo, né, influenciador digital ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem aí o núcleo de incitação aos militares. Esse é o núcleo do qual participa o Walter Braga Neto,
quase saiu Valdemar Costa Neto, o Walter Braga Neto e o Almir Garnier, comandante da Marinha. Por quê? Segundo a PF, esses dois integrantes, esses dois, né, membros das Forças Armadas, eles estavam ali incitando os demais integrantes da Ordem, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a instituir um golpe de Estado. Então, por isso que eles colocam ali. O Augusto Heleno também faria parte desse núcleo de citação. Temos o núcleo jurídico, esse aqui com o Felipe Martins e o Anderson Torres, dois personagens que ajudam não só a elaborar, também a divulgar, né, a compartilhar a chamada Minuta do Golpe para os integrantes do Palácio do Planalto, segundo a investigação da Polícia Federal. E temos dois núcleos operacionais, não é? O núcleo operacional de menor escalão, que formado ali por assessores de ordem, Mauro Cid, por exemplo, que, né, era quase como um garoto de recados do ex-presidente da República, segundo, mais uma vez, a Polícia Federal, e o núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Aqui entra, por exemplo, a turma que supostamente teria montado o plano para se neutralizar o ex-presidente Lula, Alckmin e também o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. E também o quinto núcleo, o núcleo de inteligência paralela. Traz para cá, porque desse núcleo faz parte, por exemplo, o Alexandre Ramagem, que é deputado federal, ex-integrante ex-diretor-geral da ABIN, né? E também o Augusto Heleno. De acordo com por isso que eu falo dessa história, que é preciso você ver o filme. Por quê? Porque esse núcleo da ABIN, ele alimentava o núcleo de desinformação. E também tem o núcleo também sobre as urnas eletrônicas. Esse núcleo especificamente tem como grande representante o Valdemar Costa Neto. Por quê? Porque ele fomentou a história, ele foi um personagem que ajudou a fomentar o questionamento sobre a lisura do processo eleitoral. E, de novo, por isso que o Jair Bolsonaro e a Polícia Federal têm observado esse ponto, porque o Jair Bolsonaro, segundo o inquérito da Polícia Federal, ele é citado em vários desses núcleos, como o homem que incentivou esse processo de desinformação, como o homem que incentivou outras informações, a divulgação de outras informações falsas, como o homem que incentivou, que fomentou esse sentimento de dúvida na própria democracia brasileira. Então, é por isso que a PF, nesse ponto, ela faz essa análise conjuntural e não por foto.